Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes e todos aqueles que nos assistem no canal TV Economista. Por fim, fechando essa reflexão que eu fiz sobre economista, o profissional do século XXI, falo da crise econômica brasileira. E sempre dentro daquela perspectiva que a gente já abordou em outros programas, a crise, como dizem os chineses, é um problema, mas é uma oportunidade. E é isso que tem muito a ver com a nossa profissão. Infelizmente, as perspectivas, as projeções que se tem sobre a melhoria da economia brasileira ainda dão razão a uma certa lentidão. Talvez algumas modificações recentes no campo político possam oferecer uma aceleração nessa volta ao que era no meio de 2014. Há perspectivas um pouco mais sombrias que indicam que a economia brasileira só vai retomar o mesmo nível de 2014 lá por 2029. E outros dizem que se fizer tudo certo, se houver os investimentos, se houver o direcionamento correto da economia, ela pode vir a melhorar, aliás, retomar os níveis de 2014 lá por 2027. Estes são perspectivas de entidades voltadas a esse tipo de análise, especialmente agências de risco que oferecem aos investidores, de um modo geral, essa perspectiva. De fato, nós já sabemos, por vários motivos externos e internos, a economia brasileira acabou sucumbindo nesses últimos quase 8 anos. Medidas erradas, perspectivas erradas, mas especialmente situações que fizeram com que os agentes econômicos, investidores externos, investidores financeiros, bancos, etc., não investissem tanto, né? Não tivessem confiança. Ao economista cabe também mostrar as perspectivas sem dourar a pílula, sem dizer que está tudo bem, mostrar quais são as perspectivas. Porque todo mundo sabe, né? Logo assim, no dia seguinte é que houve a eleição presidencial, ou 2 ou 3 dias depois, cai a bolsa, sobe o dólar, no dia seguinte começa a reverter e o dólar começa a cair e a bolsa cai, a bolsa sobe de novo, né? E quem ganha nessas mudanças? E quem perde nessas mudanças? Perde o afoito, perde aquele que faz uma análise superficial e como se essa movimentação de bolsa e dólar fosse definitiva. E ganha quem? Ganha quem, sendo mais esperto, sabe esperar o momento e sabe fazer uma análise de médio e longo prazo. É exatamente isso que o economista pode fazer, né? Existem vários setores da economia que ainda são passíveis de uma melhor análise para desenvolver emprego, renda e impostos, de um modo geral, portanto, ser atrativos aos investidores nacionais e internacionais. Eu não vou dizer que economistas, professores, bacharéis, estudantes, o óbvio, há dinheiro no mundo, há recursos no mundo. O que ocorre é que eles não estão aplicados, muitas vezes, na área produtiva e menos ainda no Brasil, pela falta de confiança. Temos que restaurar essa confiança. E os economistas têm papel fundamental. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver exatamente com isso para perceberem qual a importância do nosso trabalho e da nossa análise e do conceito que nós temos na sociedade. Acredito que há 8 anos o Sindicato dos Economistas deu um curso sobre participação em conselhos de administração e conselhos fiscais. Eu ainda era vice-presidente de comunicação do sindicato, logo em seguida, ainda em 2014,
2014, em julho, passei a ser presidente. Mas qual era o nosso objetivo no Sindicato dos Economistas? Partiu de um pedido de dirigentes das entidades do terceiro setor. Porque a nossa ideia era o seguinte, é fazer um curso barato, dar para os economistas se comprometeriam a não apenas ganhar dinheiro com grandes empresas, sendo membros dos conselhos fiscais de administração, mas também fazer isso com entidades do terceiro setor, entidades assistenciais, que cuidam de pessoas idosas, pessoas com câncer, crianças e etc., né? Pessoas com outras carências. E o que os dirigentes nos falaram? Olha, vocês não sabem a diferença que é você apresentar um pedido auditado por um economista e um pedido sem essa auditagem que exige uma auditoria econômica de desempenho, não é uma auditoria contábil, é uma auditoria de desempenho de um projeto nosso. Então, quando nós estamos falando de Brasil e de mudança, é fundamental que os economistas passem a olhar as empresas, analisar com critérios técnicos e possam certificar esses determinados projetos. Ou seja, analisar a sua viabilidade, e esse é o trabalho do economista, mostrar aos investidores o que de positivo tem ali e também, se tiver alguma coisa negativa, mostrar, de forma que eles entendam que eles vão ganhar dinheiro. É assim, o investidor, ele investe num banco se ele achar que vai ganhar mais dinheiro no banco, mas se oferecerem para ele uma padaria e ele perceber que vai ganhar mais dinheiro na padaria, ele vai investir na padaria. Para ele não tem ramo de atividade, tem o quê? O resultado, ele quer ganhar dinheiro. Então os economistas vão fazer isso, vão fazer estudos de viabilidade que possam fazer isso. Além disso, nós temos a reestruturação, recuperação de empresas, a própria avaliação de empresas, tudo isso está voltado àquela necessidade de se recuperar o país. Temos a questão da perícia, da assistência técnica pericial, que ajuda a resolver conflitos. Então vejam, o economista tem muito campo nesta questão da crise econômica, para ajudar a reerguer o país. Reerguendo o país é bom para todo mundo, para os economistas, para as pessoas que trabalham ou que não conseguem trabalho, e para os empresários, para aqueles que estão empregados, para o governo, para todo mundo. Vamos atuar e ganhar o nosso sustento digno como economistas. Obrigado.